Então vamos nessa, nação, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu já vou pedir a vocês, deixa aquele likeão para nos ajudar, porque hoje vamos reagir aqui à mídia palmeirense simplesmente babando pelo Mengão. Eles têm muita inveja do nosso Flamengo. Então vamos reagir juntos agora. E o outro assunto que eu quero conversar com vocês é a respeito da opinião do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ontem na coletiva, ele falou sobre os influenciadores de internet, né? Sobre os youtubers. Vamos lá, vamos ao que ele falou primeiro, antes da gente pontuar, tá? Olha só o que ele falou. Se vocês olharem as tabelas da Europa, nem o Barcelona ou o PSG fazem gols todos os jogos. Eles também perdem gols. E de repente fazem 4 ou 5. Não vamos fazer gol todos os jogos, é evidente. Mas eu conheço o Flamengo. Quando não fazemos gols, como o Vasco, a torcida ou analistas de YouTube começam a achar um culpado. É o Gerson no ataque, Bruno Henrique, Michael não pode jogar mais. E aí o torcedor consome isso. Por isso eu falo, não consumam isso. Quando não fazemos gols, os jogadores são os primeiros a se cobrar. Querer melhor. Esse time já deu muitas alegrias. É o time mais goleador de 2025. Eu sei o que eu estou fazendo. Sei da minha ideia, sei o caminho que traço até o gol adversário. Tem dias que vamos fazer gols, outros que não. Se o orçamento fosse solução, se a gente pudesse entrar com 15 contra 11, mas não. Tem um adversário também que pode jogar. Torcedor, jornalista que pede para colocar Gerson de volante, pede Nico de meia, deixem comigo, sei o que estou fazendo, é o meu trabalho. Ele me lembrou muito o Abel nessa fala aqui, porque o Abel fala, né, dos influenciadores de internet. E o Abel bate muito nessa tecla. Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou ser muito sincero aqui. Se você tiver uma opinião diferente, coloca aí nos comentários. Eu não acho que o Felipe Luiz ele tem que ir por essa linha. Felipe Luiz, esse discurso aqui do Abel, que você fez, assim, que é bem parecido com o do Abel, ele dividiu muito a torcida. Porque o pessoal que tá no YouTube, galera, é muitos torcedores que viveram já épocas de vacas magras. Eu falo por mim no Palmeiras. Por mais que o pessoal me chama de anti-palmeirense, de corneteiro, de gambá, de Mauro César de verde, eu falo pra vocês prontamente, tranquilamente, com a consciência limpa, de que nas 2 vezes que o Palmeiras esteve na Série B, eu estava lá. Eu trilhei todo o marasmo do Palmeiras na história do futebol. E muitos desses torcedores que têm canais no YouTube, sejam canais maiores, sejam canais menores, sejam às vezes o torcedor que faz um trabalho mais jornalístico, que é formado, né, no jornalismo para trazer isso, seja o torcedor que seja mais os reacts, seja o torcedor que é mais emocionado das opiniões ali, das críticas no sangue quente. Isso faz parte do torcedor, isso faz parte de nós, da nossa paixão. Não tem como técnicos começarem a ensinar o torcedor como vai torcer. E muitas vezes quando a gente vem aqui no YouTube e expõe as coisas, às vezes de cabeça quente, às vezes perdendo a paciência com tudo e com todos, aquilo, cara, é a emoção e a paixão do que é ser torcedor. De que adianta você ser um torcedor frio? Um torcedor que o jogo termina, ele bate palmas, se recua e vai embora. Tem que ser o torcedor que carrega a emoção consigo. Tem que ser o torcedor que só falta entrar no campo para tentar fazer o gol. Tem que ser o torcedor que fica realmente puto e cabreiro, que não dorme quando o time perde. O torcedor que vai dormir de cabeça quente. O torcedor que no outro dia não quer nem ouvir falar de futebol. É aquele cara que carrega com ele a equipe para onde ele vai e para onde ele for. Então esse é um tipo de declaração que eu acho que o Felipe Luiz ele tem que tomar muito cuidado, porque muitos desses torcedores raízes, torcedores que estão ali
que vibram, que gritam, que xingam, mas que estão ali. Independente de qualquer coisa, eu prefiro muito mais um amigo que aponte o dedo na minha cara e fala, ó, isso e tal, do que aquele que às vezes... Não, tá tudo bem, fica tranquilo, você e tal, sabe? Eu prefiro muito mais o amigo explosivo, às vezes, que, pô, se emociona, altera, fala real, joga real, do que aquele que, não, tá tudo bem e tal. Porque muitas vezes, o cara que ele é mais emocionado com o futebol, ele é aquele cara que ele vai estar lá no bom momento e no mau momento. Então o Felipe Luiz ele tem que tomar cuidado quando ele fala para os torcedores não consumirem isso. Porque às vezes ele está estimulando o torcedor a não consumir um cara que tem um sentimento legítimo e que não faz por mal. Existe muito jornalista sem noção, mas existe muito jornalista bom. Existe muito canal no YouTube sem noção, mas existe muito canal no YouTube bom. Existem muitos advogados ruins, malandros, mas existem muitos advogados bons. Existem muitos professores ruins, mas existem muitos professores bons. Existem muitos médicos ruins, mas existem muitos médicos bons. E é assim a vida. Não tem como generalizar, ó, não consumam isso. Porque quando ele fala para não consumir, existem pessoas que às vezes pegam e falam assim, ah, pô, mas eu faço um trabalho tão da hora aqui, eu não posso dar a minha opinião, eu não posso às vezes me emocionar, eu não posso às vezes fazer aquela resenha de boteco com os inscritos. Não é essa resenha de boteco? Faz parte, isso é essência. Isso é essência. Isso é essência do futebol. De juiz, de advogado, de médico, de louco, todo mundo tem um pouco. E é isso que traz a emoção verdadeira do futebol. Então eu não acho legal esse tipo de declaração. Não acho que ele tem que ir por essa linha. Não acho. Muito pelo contrário. Coloque o torcedor no lugar dele. Do tipo assim, ah, são torcedores, né? É normal eles criticarem. É normal eles falarem isso ou aquilo. Mas quem vive o dia a dia somos nós. Então a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Mas a gente entende o torcedor. Abrace. Porque aí os caras eles começam a perder a argumentação. Quando você... abraça os caras. Que nem o Abel agora, toda coletiva, ele tá falando o que o Palmeiras precisa melhorar, que ele tá errando nisso, que ele tá errando naquilo. Consequentemente, a torcida tá criticando menos. A derrota de ontem, alguns criticaram. Mas quem viu a coletiva, o Abel falou que errou, os pontos que o Abel errou. Então isso daí vai fazendo também com que a torcida, sabe? Não, pô, a gente se emociona, mas, pô, tamo aqui na fila pra pedir desculpa e tá tudo bem e tal. É isso, pessoal. Viva o futebol na sua essência. Viva o futebol na sua essência, na sua paixão. Se emocione, grita, xinga, curte. Curte o futebol. E não julgue as pessoas que às vezes criticam ou que às vezes fazem isso ou fazem aquilo no vídeo aqui na internet, porque às vezes esse cara ele quer o bem do clube tanto quanto você. Tá? Agora, quando o cara for muito frio, do tipo, ah, tá tudo bem. Toma cuidado. Porque a frieza demais, ela também é um ponto de alerta e de atenção. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. Lateral esquerdo, ex-Palmeiras, que tá no Flamengo, machucou feio, né? E a reportagem da CNN Brasil dizendo aqui que o Flamengo traçou um planejamento para retorno do Vinha, né, cara? Ele está em recuperação da grave lesão dele do joelho, tá? E ó, ele é um nome, é o único nome no momento no departamento médico do Flamengo, mas em maio a situação, né, pode mudar, né? Ele já está em fase de transição e segundo foi apurado, ele pode retornar aos gramados ainda neste mês de maio, né? Então em abril ainda, mas vai voltar em maio. A última semana de maio e a 1ª de junho são tratadas como data base para a volta do Vinha. Então, poderemos ter aí o Vinha já no final de maio ou no começo de junho voltando a jogar no Flamengo. Claro que não vai chegar jogando, né? Mas já vai para o banco, joga uns minutos e assim vai. Faz parte da reintegração do cara aos gramados depois de uma lesão super grave. O Pedro foi bem, né? Pedro foi uma lesão grave, ficou muito tempo fora e voltou bem. Ainda bem que parece, pelo menos até agora, que não afetou o desempenho dele, né, cara? Porque geralmente a lesão no joelho é bem complicado, tá? Bem complicado.
Coluna do Fla, falando que o Flamengo estuda a contratação do meia argentino que joga na Premier League. Chama-se Facundo Buonanotte. Ele está emprestado ao Brighton, pelo Brighton ao Leicester, que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão na Inglaterra. E a diretoria do Flamengo observa o jogador e acredita que ele pode ser uma peça de reposição para a Arrascaeta, que é o único atleta que tem nessa função no Flamengo, né? Informação do jornalista Beto Júnior, do programa lá, o Charla Podcast, tá? Então o Flamengo está atrás desse jogador, lembrando que só poderá contratar novos jogadores a partir de junho, já próximo aí do início do Super Mundial de Clubes. Isso porque a FIFA definiu uma janela de transferência especial entre os dias 2 e 10, tá? Com isso, a diretoria e o departamento de observação seguem analisando aí opções, né? Lembrando que o Flamengo parece que está querendo um zagueiro, meio campo, né? Um jogador de lado, né? Mais um, né? Mais rápido, que seja bom finalizador. Pelo menos foi o que passou aí o José Bottas numa entrevista que ele deu num podcast, não lembro qualquer, mas ele falou sobre isso, essas posições que ele está querendo no Flamengo, né? E aí os nomes começam a aparecer, né? Começa a especular, né? Especular até o Vitor Reis, do ex-Palmeiras, mas aí parece que o Manchester City tá mandando ele lá pro Girona. Então vamos aguardar, ver quem que pode chegar aí no Flamengo, tá? Então este nome aí do Facundo Buonanotte, tá? 20 anos, ele é do Brighton, tá emprestado ao Leicester, e aí pode de repente reforçar o Flamengo. Vamos ver como. Não deve ser barato, né? Não deve ser barato, tá? 20 anos, lá na Premier League, os caras vão querer furar os olhos do Flamengo. Mas vamos que vamos. O GE aqui estiveram na Europa, né? Foram para a Europa lá, visitando os clubes lá para tentar vender o Wesley. E aí estão projetando uma venda de 225 milhões de reais, que é o que? 35 milhões de euros, né? Que é a meta que o Flamengo estipulou aí para vender o Wesley. Então, um dos países visitados foi a Inglaterra, né? Quem deu essa informação foi o Flazueiro, né? Aí o GE, né, que é o da Globo.com, apurou que a equipe do Wesley acredita que o modelo do jogo da Premier League é o que mais se encaixa com o modelo, com o estilo do Wesley, né? E a expectativa é para um negócio de algum clube inglês, estão querendo vender ele lá, né? E o foda é assim, né? Sai do Flamengo, né? Disputando título, tudo. Aí vai lá pra Europa, se for pro Manchester City, é legal, né? Manchester United, time grande de lá, né? Não, mas pra time meio de tabela lá, Wolverhampton, essas porra Fulham, sabe? Eu vou falar a verdade, eu acho que até perde o futebol do cara, de boa. Ficasse aqui em time de primeira aqui, como até o Baixinho Romário deu uma entrevista esse dia, né? Entre ir pra Europa e ficar em time de meio de tabela e ficar no Brasil jogando em Flamengo, em Palmeiras, ele ficaria aqui no Brasil. Tá certo, né? Olha só, o cara, olha o sucesso do cara. Mas é isso, né? A galera do Wesley tá lá visitando os caras, provavelmente levando DVD, né? Como é que antigamente, fita cassete, fita de vídeo, né? Levando os DVD lá, agora é o pendrive, né? O pendrive lá para mostrar os vídeos do Wesley, as atuações, as convocações para a seleção, para tentar arrumar um clube lá que faça alguma proposta para o Flamengo, que até agora não teve nenhuma proposta, tá? Vamos que vamos. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, vai deixando aquele like. Lembrando que estamos aí no comecinho do canal retornando. Então precisamos muito da ajuda de vocês para compartilhar o vídeo, curtir, se inscrever no canal, para que a gente possa crescer cada vez mais e termos uma estrutura para trazer sempre as melhores notícias aí para vocês a respeito do Mengão. Então, vamos que vamos. Hoje tem jogo aí, Botafogo de Paraíba versus Flamengo. Jogo aí que o Flamengo tem a obrigação de ganhar. Então vamos curtir o jogo e depois pegar as análises aí aqui no canal Meu Mengão News. Tamo junto, galera. Não esquece de se inscrever, deixar o like e até a próxima.